Ele é apaixonado por essa área, porque se você for observar na família dele, o pai dele não é dessa área, não. Nem o irmão, nem os irmãos. Os irmãos Nada a ver. militares, né? E o cara, eu digo assim, o cara, porque ele optou por isso e explica e continua estudando. A Luísa Maria que nos ajudou no questionamento, Luísa Maria, tu sabe o teu tenho grau? mais um Tu sabe- questionamento. Opa! Tu sabes o teu grau de miopia? Eu tenho 5 e 6. É alto? A gente divide a miopia em miopia baixa até 3 graus, de 3 a 6 miopia moderada e acima de 6 miopia elevada. Para cada situação, a gente faz um tipo de investigação devido à possibilidade de existir doenças correlatas. E é inclusive sobre isso que é o meu próximo questionamento. Doutor, Eu vou te operar, hein? Eu estou sentindo que a gente está começando aqui. Ei, eu faço lá na clínica, a gente tem toda uma equipe multiprofissional em todas as áreas da oftalmologia, a gente cuida junto com outros colegas da parte de refrativa, que é a muito cirurgia de importante, correção. Muito importante isso. Justamente, meu questionamento, eu uso óculos desde os 6 anos de idade. Foi o ano que eu comecei a ir para a escola. Antes eu recebia educação em casa. Quando eu fui para a escola, o professor ele acabou diagnosticando essa minha dificuldade, né, em enxergar o quadro. Então, muitos casos de doença nos olhos são diagnosticados na escola, pelos professores. Então, qual é a importância desse cuidado dos pais e também dos professores nesse diagnóstico das crianças? Perfeita colocação. Os educadores, eles são fundamentais, né? Não só no nosso conhecimento, na evolução deles, mas na área da saúde, né? O Conselho Brasileiro de Oftalmologia já fez inúmeras campanhas e ainda mantém. Existe uma campanha célebre chamada Olho no Olho, onde o oftalmologista vai nas unidades escolares, capacita métodos de triagem para os professores triam, a prefeitura encaminha para as clínicas oftalmológicas para definir quem precisa ou não de correção e, a partir desse momento, fazer a orientação correta. Você, felizmente, teve acesso aos 6 anos de idade. Uma das causas de cegueiras preveníveis é a mais básica de todas. São as crianças que não enxergam 1 metro de distância com nitidez. Patrick, voltando à física ótica, que eu gosto muito. Quem tem 1 grau de miopia só vê nítido até 1 metro de distância. A partir daí, babau, como diz o outro, não vai conseguir enxergar. Isso limita não só o aprendizado, mas até a personalidade. Tem muita criança tímida que o pai às vezes não compreende que precisa ir ao oftalmologista. E às vezes o professor ainda não conseguiu detectar na própria sala. E essa criança vai desenvolvendo até problemas psicológicos. Muito interessante o questionamento de fato da Luísa. Perfeito. Porque o que tem de criança que não aprende na escola e é taxada daquelas coisas absurdas, e o pai e até o professor não percebe que ela não aprendeu, porque ela não enxergou. E como ela não sabe que aquilo é um problema que ela está passando, ela também não fala. Não fala. E o resultado é que ela lá na frente abandona a escola. Olha a importância de saber essa prevenção muito importante. Eu tenho um detalhe também. só para falar Pois sobre não, isso. pois não. Imagina uma criança, que é comum isso no consultório. O pai resolve levar, o motivo principal hoje é porque fica muito no celular. E aí, não, eu vim trazer meu filho só para ver se ele tem algum problema, porque ele fica demais. Gente, às vezes você encontra crianças que enxergam tudo de um olho e quase nada do outro. A criança não tem discernimento de dizer assim, mamãe, papai, quando eu tampo esse lado aqui eu não enxergo bem. A gente chama esse fenômeno, quando tenta passar o grau, mas não consegue atingir os 100%, a gente chama no consultório vulgarmente de olho preguiçoso. O nome técnico é ambliopia. Isso é uma cegueira evitável, porque depois dos 7 anos de idade, Luísa, Patrick, não adianta mais a gente querer induzir. Não dá para recuperar aquele período de plasticidade neural visual. Não consegue. Então a criança passa a ter uma limitação visual. Eu não sei se vocês acompanharam. Recentemente foi o Bolsonaro aplicou a lei da visão monocular. Vocês viram? Muito legal isso. Muitas pessoas, para a Organização Mundial da Saúde, para o termo jurídico,
Cegueira legal é quando o melhor dos olhos não tem mais do que 10% de visão. Então, muitas pessoas eram cegas de um olho e o outro olho 100%, mas não eram considerados deficientes. A partir de agora são. Ou seja, vai haver mais inclusão de pessoas nos processos. Muito legal isso, né? E isso partiu, obviamente, de uma pessoa que tem visão monocular, que teve muita dificuldade de conseguir emprego, etc. E que o presidente, atento a isso também. A esposa do presidente é uma pessoa muito sensível às causas de deficiência, né? A gente tem que tirar o chapéu para isso. O médico oftalmologista Cavalcante Júnior, estou recebendo aqui uma porção de parabenizações ao senhor. Uma delas é da jornalista Edila, que é uma jornalista muito atuante. Ela colocou assim: fala para o doutor que eu o adoro. Ele é o melhor, ele é o melhor oftalmologista do mundo. Ele faz transfontanela, é isso? Não sei se é isso aqui. Ó, transfontanela é o exame para ver então esse nome mesmo, não é a parte oftalmológica, não. Acho que ela confundiu o nome aí. Aqui está transfontanela. Mas olha, e que ela coloca, e que eu perdi o contato dele. Vou ouvir aqui na rádio. Ô, jornalista Edila, primeiro, parabéns por estar ouvindo uma emissora de rádio de qualidade. Verdade. Segundo, eu vou te passar no privado o contato do assessor do nosso entrevistado para você, tá bem? Muito obrigado por sua audiência. Será muito bem-vinda você, Edila, jornalista também, e as demais pessoas que quiserem passar lá na clínica. Estaremos lá à disposição. Legal. E aqui, ainda nos questionamentos que nós temos, o senhor tocou nessa parte das crianças. As crianças de fato não conseguem explicar que estão com problema e vão sofrendo com isso. O teste do olhinho é válido? Extremamente válido. E vou fazer um parêntese aí que é muito legal, né? Na vida da gente, a gente passa, é bom deixar alguns legados, né? Eu já fui servidor do Estado. E eu fui fundador, junto com os meus sócios, dos atuais ainda, né? CAIMES, né? Centro de Atenção Integral à Melhor Idade. Nos tempos idos, existiam vários especialistas ali. E eu era lotado no CAIME lá da Cidade Nova, que é junto ali do Francisca Mendes, da maternidade. E aí o diretor da maternidade sempre pedia: pô, Cavalcante, passa aqui, faz o teste de olhinho aqui num prematuro. Aí eu ia lá, e tu acredita, Patrick, que o Amazonas, na época, era um dos poucos estados que não tinha esse serviço. Eu pedi para a secretaria para me disponibilizar, e eu passei 10 anos da minha vida quase rodando as maternidades fazendo o teste do olhinho. Olha só. E fazendo pareceres oftalmológicos para os bebês prematuros, que aí é que está o cerne da questão. Um bebê prematuro precisa ir para a incubadora por conta da fragilidade pulmonar, a necessidade do oxigênio. Porém, ofertar oxigênio demais pode atrapalhar o desenvolvimento da estrutura mais nobre ocular, que é a retina. Então a gente ia lá para determinar se havia ou não algum comprometimento da retina. E aí, quando isso acontecia, a gente aproveitava e verificaria através dos testes do olhinho se o paciente bebezinho tinha catarata congênita, glaucoma congênito, ou seja, doenças que podem provocar cegueira já de forma congênita. Prevenção pura, né, doutor? Prevenção pura. Na realidade, o oftalmologista é aquele profissional que ele não depende de idade nem sexo. Ele abrange todas as faixas etárias, desde o recém-nascido até aquele bem idoso. Muito legal. Doutor, Luísa Maria. Inclusive, continuando nesse ambiente escolar, outro distúrbio que ele precisa ser mais comentado, porque muitas vezes acaba levando para um problema psicológico, o bullying nas escolas, é o estrabismo. De que forma o profissional de oftalmologia ele pode ajudar no controle desse estrabismo? Para quem não conhece, o estrabismo é aquele olho torto da criança, um olho para cá, outro para cá. Então, na escola, isso acaba sendo motivo de bullying. Então, como é que isso pode ser prevenido e até corrigido pelo profissional? Perfeita colocação. O profissional habilitado é o oftalmologista. Na oftalmologia, ela é tão especializada que a gente divide em sub-áreas. Por exemplo, a minha sub-área principal é o glaucoma, mas eu também faço cirurgia refrativa
e catarata. Existe um profissional que a gente chama de oftalmologista estrabólogo, né? Aquele que se especializa na área de estrabismo. A maioria dos casos de estrabismo, eles se revertem ao longo do tempo, formando um olho torto não evidente, mas aquele ora fica torto, ora não fica torto. A gente chama isso de estrabismo alternante. Porém, existem causas internas, inclusive a mais básica de todas, que é a necessidade de grau. Muitas vezes, o simples ato de prescrever um óculos adequado realinha o olho. Para aqueles casos que não é possível realinhar com o olho, pode caminhar para situações cirúrgicas. E aí, muitas vezes, você faz a cirurgia, não só possibilita a reinserção na sociedade, em termos psicológicos, mas o que é melhor, cura um problema para o resto da vida. Bom, obrigado, Luísa Maria, por ter colaborado com a gente, com perguntas muito inteligentes também, como sempre. Ela veio afiada, hein? Poxa, olha. Conhecimento de causa. Olha aí, legal. É verdade, tá ligado. Olha, Patrick, está na hora de tirar esse óculos aí. Desde 6 anos, isso é muito traumático Eu para as sei. mulheres, Eu Patrick. tava até comentando com um colega aqui que fica acompanhando a gente lá dentro que eu não me reconheço sem óculos. Então, se um dia eu for fazer uma cirurgia, eu vou ter que fazer também um trabalho psicológico comigo mesma, porque eu não vou me reconhecer. Você pode tirar o óculos agora? pra gente? Posso sim. Tô sem maquiagem, né? Olha aí. Mas. Agora, ela olhar para mim, se ela tem 5 graus de miopia, eu não duvido. enxergo Ela pega o nada. jornal aqui, ela vai ver até 20 centímetros, enxergo Patrick. A nada. Patrick É isso quer mesmo. fazer uma Eu não maldade com a enxergo bichinha? vocês. Esconde o óculos dela. Uma boa ideia. Boa ideia, boa ideia. Ela não merece. Não. Com essas perguntas, então, ela merece Poxa, fazer. Olha, muito mais, se tu né? tá. Ó, tem paciente, é sério, só para fechar aqui, que você já quer terminar. Tem paciente que a gente faz a cirurgia refrativa. Aí zera, fica feliz da vida e tal. Aí tem essa crise de identidade porque sempre usava o óculos. Às vezes me pedem um óculos sem o grau. Aí eu vou e passo. Eu seria esse tipo de pessoa. Ou seja, Fácil. não precisa mais usar, mas se acostumou com aquela. A gente não usa aquela muito a imagem. tela, Sim. o celular, aí é emitido uma luz azul. Então, muitas vezes o paciente não tem grau, mas tem fadiga. O que a gente faz? Passa um óculos sem grau com a proteção da luz azul. Existe isso. Então, Muito interessante. é recomendável. Muito legal. Ó, primeiro ponto, mais uma vez aqui a Edila está dizendo, olha, ele fazia os exames dos bebês na maternidade Ana Braga e era referência. É isso aí. O senhor ainda faz? Não, só quando envio lá na Quando clínica, envio lá né? na Agora clínica. já não estou mais servidor. né? Tá bom. E aqui é o seguinte, pergunta dele qual o período para fazer o teste do olhinho. É logo quando nasceu a criança? Como é isso? Perfeito. Na realidade é o seguinte, os prematuros são os essenciais, né, devido às doenças mais prevalentes. Aquele que nasceu no tempo normal, a gente orienta o seguinte, depois que sair da maternidade, normalmente o pediatra faz o teste do olhinho ali. Se ele tiver alguma dificuldade, ou seja, quando não há aquele reflexo esperado, ele orienta o oftalmologista. Se não, a orientação que a gente dá é o seguinte, até os 2 anos de idade, de 6 em 6 meses. A partir de 2 anos de idade, uma vez por ano. Caso tenha algum problema de grau ao longo do tempo, a cada 6 meses. Bom, a gente tem muitos outros assuntos, mas como o mês está começando, né? Perfeito. E esse mês todo é o mês marrom, não é, Luiz? Acho que a gente pode pedir para que o... Parte 2. A parte Parte 2 dois. dessa entrevista. Tô dentro. De fato, sabe? De fato. Muito obrigado pela participação do senhor aqui conosco, nos ajudando a compreender mais esse importante e vital órgão do corpo humano.